Olá, pessoal do sétimo ano. A gente vai falar hoje sobre a importância das atividades econômicas no Brasil. A primeira atividade que nós vamos falar é a agricultura. Essa atividade ela é muito importante para cá, para o nosso país, porque o Brasil ele é um dos maiores exportadores de grãos, por exemplo. Assim também como ela serve não só para exportar, mas também para nos alimentar, ou seja, atender também o mercado interno. Por isso a gente divide a agricultura de duas formas. Primeiro, a agricultura tradicional e também a agricultura moderna. Quando a gente começa a falar sobre agricultura tradicional, ela vai ter algumas características. Primeiro, tudo aquilo que é produzido é para subsistência. A subsistência, tanto da própria família que produz, por isso leva esse nome também agricultura familiar, assim também como para o mercado mais próximo, a cidade, a região, né, da onde aquele alimento está sendo produzido. Por conta disso, a mão de obra ela vai ser familiar, ou seja, todos ali os contratos que vão ser feitos vão ser contratos não diretamente relacionados com o dinheiro, ou seja, você vai trabalhar para mim e eu vou te pagar. Não, às vezes vai acontecer também por troca de favores. Uma família ajudando a outra, um parente ajudando um outro também. Quando eu preciso, a minha família pede ajuda e você me ajuda. Quando você precisar, a minha família vai lá e também te ajuda. A gente vai ter uma baixa produtividade, baixa também o uso de tecnologias. A gente vai perceber também que todos os instrumentos que são utilizados ali são bastante rudimentares. Não utilizam tantas técnicas como tratores, como pesticidas, herbicidas. Por conta disso, a produtividade ela já vai cair, já vai ser bem menor também. Vai ser a produção de alimentos para o mercado interno, como já tinha falado há pouco, vai ser para abastecer aquela cidade, vai ser para abastecer aquele estado, áreas próximas. E também essa produção ela vai ser feita em pequenas e médias propriedades. Pequenas e médias propriedades, sítios, algumas chácaras também, e assim sucessivamente. Por contrapartida, quando nós falamos da agricultura moderna, a gente vai ver uma diferença em grande, totalmente diferente da agricultura tradicional. Primeiro, é para o mercado externo, ou seja, tudo aquilo que vai ser produzido vai ser mandado diretamente para o exterior, para os Estados Unidos ou para a Europa ou então algum outro país que precise. Um exemplo disso é a nossa soja, que é produzida aqui, mas um dos maiores compradores é a China, assim também como os Estados Unidos. A mão de obra vai ser especializada. Por quê? Porque tudo vai ser mecanizado, tudo vai ser pensado no modo industrial. Um exemplo disso não precisa de muita gente para ficar limpando a terra, arando a terra, não. Precisa de uma pessoa que saiba pilotar um trator, um caminhão, ou então algum engenheiro agrônomo, algum engenheiro agrícola que possa criar alguma coisa para fazer com que a produção seja bem mais rápida, assim que aumente a produtividade. Alta produtividade e também a gente já vai ter o grande emprego de tecnologia, aquilo que eu já falei ainda há pouco. É produção de commodities, ou seja, produtos que vão ser exportados, produtos que vai para fora de base natural. E isso é feito em grandes latifúndios. Não é feito nos sítios, não é feito em chácaras, não. São feitos nas grandes fazendas. Nas grandes fazendas, nos grandes latifúndios, que a gente vê no Brasil todo, né, fora. Então, olha, a gente vai ver a produção do milho, a produção também do trigo, da soja, do amendoim, o gado também, o algodão. Todas essas fotos são exemplos desses produtos que são diretamente exportados. Pouco fica aqui no nosso país. Aí eu já trouxe uma foto para demonstrar nessa agricultura de base familiar. A família toda trabalhando, a família toda de uma forma assim ajudando. Se vocês forem reparar, não vai ter grandes tratores, não vai ter uso de tecnologia. Aqui eu trouxe uma foto do Movimento Sem Terra. Por quê? Porque o Movimento Sem Terra eles atuam a partir da agricultura familiar. Então, 40% de todo o alimento que nós consumimos é da agricultura familiar vinda do movimento sem terra. Então, o arroz orgânico, o feijão, muitos desses produtos são produzidos pelos movimentos sem terra nos assentamentos. Assim também como a gente vai ter a pecuária. No Brasil tem 197 milhões de hectares que é ocupado pela criação de gado. Assim como a gente viu na agricultura, que tem a agricultura tradicional, a agricultura moderna, a gente vai ver a mesma coisa na pecuária. Porém, vai ser a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. A pecuária intensiva é a pecuária mais moderna, é aquela que o gado ele vai ficar confinado.
Como assim? Ele vai ficar em determinados locais e ali ele vai receber todo um aparato, ele vai receber uma ração selecionada, vacinas e tudo mais. Ele não vai ter que precisar ficar andando atrás de alimento no pasto, não, ele fica lá paradinho recebendo o seu alimento. Ele vai receber também o cuidado de veterinários, de médicos especialistas, de zootécnicos, para ver se tem alguma doença, para ver se ele está tudo bem. Tudo isso como uma forma dele vir aqui, ele venha engordar mais rápido e assim ele possa ser tirado para o abate. Assim também todas as rações, as vacinas que são aplicadas nele, tudo isso é receitado pelos veterinários ou então por alguma outra pessoa que é especialista para tratar do gado. Por isso, a gente vai ter uma alta produtividade, se for comparar com a pecuária extensiva, aquele que o gado é criado solto, o gado é criado no pasto, ele vai receber alguns cuidados básicos, a aplicação de vacinas contra qualquer mal, porém fica restrito a isso. Vai ter um grande impacto ambiental, porque para eu criar o gado solto, eu vou precisar desmatar extensas áreas de floresta, por exemplo, para eu poder criar o capim, o pasto, no caso, o gado poder se alimentar lá. E também a produtividade vai ser muito baixa. Por quê? Porque o gado ele vai demorar a engordar, o gado vai demorar para crescer. Enquanto isso, ele vai passar muito tempo ainda para ele poder ser vendido. Aí a gente pode ver, né, o gado solto no pasto e as pessoas assim cuidando dele, enquanto que no gado, na pecuária intensiva, ele já está confinado, recebendo todo o suporte de pessoas, tanto na área de higiene, mas quanto também na alimentação e outros fatores também que possam contribuir para o crescimento rápido do gado. Assim também como a gente vai ter as atividades de extração, que são os extrativismos. O extrativismo no Brasil vai ser muito importante. O Brasil ele tem uma extensão territorial muito grande. E se a gente for observar, ele tem vários biomas. Cada bioma vai produzir, tem disponível recursos naturais muito distintos que podem ser usados. E a gente sabe que o extrativismo ele vai ocorrer de três formas: o animal, o vegetal e também o mineral. O extrativismo mineral a gente pode ver com base de tudo aquilo que possa dar lucro. O ouro, a prata, pedras preciosas, o ferro, o carvão. Assim, o animal já é a caça, a pesca. Vegetal também, como a seiva de plantas, frutas, folhas também, que podem ser utilizados para algum benefício. Também ela vai servir como fonte de atividade complementar em alguns casos. Aqui mais alguns exemplos que vocês podem ver. Assim também como a gente vai ter a produção industrial no Brasil. Em 2015, o Brasil tinha aproximadamente 325 mil indústrias. E as indústrias geram 21% da riqueza do Brasil. E quais são os destaques dessas atividades industriais? Primeiro, a gente vai ter a siderurgia. São muitas empresas, são grandes empresas que atuam na extração mineral. Um exemplo disso, a Vale, a Albras do Norte, aqui no Pará também, e inúmeras outras. O petroquímico também, com a extração e refinamento do petróleo, a gente já pode ver a Petrobras e alguns outros de alimentício, bebidas, confecções de roupas e calçado, papel celulose, e também a gente vai ter algumas empresas de alta tecnologia, principalmente na construção de aviões, de celulares, de tablet, que são equipamentos extremamente caros também. Então, o Brasil ele consegue produzir sim essa alta tecnologia, inclusive até satélites espaciais. Aqui tem um exemplo da concentração industrial. Se a gente for observar, a maioria dessa concentração industrial ela vai ocorrer aqui. Ela vai ocorrer nessa área aqui do sul, do sudeste, do sul do Brasil, assim também como bem aqui no nordeste brasileiro e pouca coisa aqui ao redor, né, da nossa região, aqui no polo da Zona Franca de Manaus também. A atividade industrial no Brasil é muito concentrada aqui no sul e sudeste. Aqui no nordeste nós vamos ter confecções e também petroquímico. Aqui no sul e sudeste já vai ser bem mais diversificado. Também a gente vai ter a prestação de serviços, que é, na verdade, o,
o maior produtor de riqueza, né? O que vai gerar 62% do PIB brasileiro. É o que vai gerar mais emprego, que são aqueles, tanto na questão de serviços, como também os serviços terciários do comércio, como a gente diz. É onde a gente vai ter também o maior emprego da população economicamente ativa, a PEA. Mas tem uma pequena diferença. Prestação de serviços, a gente vai ver aquelas pessoas que são médicos, que são advogados, eu que sou professores, escolas, hospitais, todas essas áreas que vão representar essa questão do terciário. Shopping centers, lojas, feiras, mas tem uma grande diferença também com o subemprego. O subemprego é aquele emprego em que a pessoa ela não tem direito nenhum, ela vai ser super explorada, assim também como a gente vai ver o que não é um emprego fixo. Então, às vezes, ela está tirando um bico, ela está sendo feirante, ela está vendendo catálogo, ela está sendo Uber, ela está sendo entregador de iFood, ou então do, do Uber Eats. Então, são esses empregos que a gente fala que são subemprego, a pessoa não tem garantia nenhuma. Se acontecer com ela algum acidente, quando ela estiver trabalhando, ninguém vai amparar ela. Não é um emprego formal. Então, no Brasil, nas últimas pesquisas, diz que o emprego no Brasil aumentou. Aumentou? Não. O que a gente vê é a diminuição do emprego e aumento desse subemprego. Então, esses dados, na verdade, eles apenas mascaram uma certa situação no Brasil. Nesse gráfico a gente vê então, olha, setor primário, que é aquele setor da agropecuária, da produção de gado e tudo mais. A gente vai ter 20,9%, setor secundário de indústria 19,2% e o setor terciário 59,9%. Cada dado vai representar uma certa porcentagem, mas varia de 59% até 65%. Assim também como a gente vai ter os meios de transporte, né, para a entregação do território brasileiro. O Brasil é um país assim de uma extensão territorial muito grande. Assim, todas as regiões, basicamente, elas produzem determinados produtos que são diferentes uma das outras. É necessário, então, que haja essa integração para que haja também esse transporte de mercadorias. O Brasil necessita de uma ampla rede de transporte devido à sua vasta extensão territorial e também, um dos que a gente usa mais é a rodovia. Aqui, então, olha, 61,1% tanto de passageiros quanto de mercadorias vão pelas rodovias, 21% a gente vai ver o ferroviário, o aquaviário 14% e outros numa faixa um pouco menor. Por que o Brasil ele privilegia as rodovias? Isso vai começar desde o ano de 1950, no governo de Juscelino Kubitschek. Ele começou a criar várias estradas e desde então isso não parou. Mas por que ele priorizou as estradas? Simples, porque nesse período o Brasil estava sendo aberto às grandes multinacionais e as primeiras a chegar foram as montadoras de carro. Então, para ter mercado consumidor, começou a criar várias estradas, não só de carro, mas como de ônibus, assim também como de caminhões também, e ele foi o mais aceito. Porém, no nosso país, ele não é o mais recomendado. O mais recomendado é a gente falar o multimodal, que associa tanto o ferroviário quanto o aquaviário e assim também o rodoviário. A nossa região ela é rica em rios e todos os rios eles são navegáveis, a maioria dos rios são navegáveis. Então tem que se ajustar, até porque tanto, tanto utilizando ferroviário quanto aquaviário sai bem mais barato. Claro que eles são bem mais lentos do que as rodovias, mas em compensação, custo-benefício, eles são os mais apropriados porque pode-se levar muitos produtos, só que num tempo relativamente maior, enquanto que a rodovia não, eu vou levar poucos produtos num período de curto bem menor. Então, um exemplo disso é esse gráfico que está aqui, eu posso disponibilizar para vocês na plataforma. Então, a gente consegue ver a diferença daquilo que sai mais econômico, mais em conta para o transporte. E no nosso caso, no Brasil, o mais barato seria o ferroviário, por conta da sua extensão territorial. Então, seria mais barato, seria bem mais em conta, porém, ele não é o priorizado. As rodovias que tem aqui no Brasil elas já vão ser bem poucas, as ferrovias vão ser bem poucas, né? E elas são exclusivamente para transporte de mercadorias.
Então, gente, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela, pela paciência de vocês e a gente se vê em breve. Até mais.